Boa tarde, gostaria de me apresentar primeiro. Meu nome é Maite, sou auditora do Tribunal de Contas e atualmente estou na coordenação do Núcleo de Avaliação e Monitoramento de Políticas Públicas de Saúde, que foi criado em 2020. Então, tem 4 anos que o Tribunal lançou um novo olhar sobre as contas, né, dos gestores. Gostaria de apresentar meu colega Ricardo, também auditor do Tribunal de Contas, e já milita aí na saúde, né, em auditorias na saúde há muitos anos. É uma pessoa que contribui muito para a gente lá. Bom, basicamente, o que acontece? O tribunal, eu tenho 15 minutos, né? Só para... Basicamente, o que acontece? O tribunal, historicamente, sempre primou pela auditoria de conformidade, né? Que era aquela auditoria, por exemplo, vou lá na CESA ver se a aquisição de medicamentos foi feita pelo valor correto, ou vou lá na SEDU ver se a aquisição de computadores para a escola foi feita da forma que deveria ter sido feita, ou da contratação dos servidores, por exemplo. Só que houve um movimento de todos os tribunais de contas no Brasil no sentido de ir além. Então, assim, as auditorias de conformidade, elas vão continuar existindo, são importantes, vão continuar existindo. Mas, a partir de 2020, o Tribunal de Contas abre uma secretaria específica para a gente avaliar as políticas públicas. Ok, a SEDU, por exemplo, fez uma compra de computador, mas precisava, está tudo certo, foi pelo preço correto, mas às vezes não precisava de computador, precisava de construir uma escola nova, ou de fazer um novo gerenciamento. Então, é um olhar sobre a política, e não somente sobre a licitação, a aquisição e a conta em si. E assim foi criada, então, a nossa coordenação lá de saúde. E logo um dos primeiros trabalhos que nós fizemos em 2020, né, Ricardo, acho que esse foi um dos primeiros, foi fazer uma avaliação no planejamento de saúde no Estado. Como estavam as peças de planejamento, estavam sendo entregues lá no DigiSUS quando deveriam, estavam sendo aprovados pelo Conselho, e mais, estavam alinhadas com as peças orçamentárias, porque o dinheiro da saúde já é algo tão escasso, né? Você imagina se ele for mal planejado. Vocês, melhor do que ninguém, sabem disso, o prejuízo que a gente pode ter. Ou então, aquilo que está sendo previsto para ser executado está lá na peça orçamentária, está no PPA, está na LOA, está na LDO, né? Então, só que nós nos deparamos com uma dificuldade muito grande para fazer esse trabalho. Nós somos o Estado, mais 78 municípios. O que acontecia? Lá no DigiSUS, nós só conseguíamos baixar esses planos em PDF. Então, isso dificultava muito a análise a ser feita. Então, esse painel, ele nada mais é do que uma transcrição disso, de forma que fique melhor para os conselhos municipais de saúde, para a população que quer acompanhar a execução das metas, por exemplo, do seu município, né? E cobrar. Então, o que a gente quer é a mesma coisa que vocês, né? Quando o controle externo do Tribunal de Contas se une com o controle executado pelos conselhos, por exemplo, quem ganha é a sociedade como um todo, quem ganha é o servidor da saúde e quem ganha é o SUS. Então, eu gostaria de apresentar para vocês o nosso painel hoje aqui. Para ter acesso ao painel, é só entrar lá no painel de controle, PCS. Lá vocês terão diversos... Vou abaixar aqui para todo mundo ver. Vão ter diversas abas lá, né? Indicadores, assistência social, educação. Então, clicando aqui na saúde, nós vamos ter os planos municipais de saúde. Por que o estadual ainda não entrou? Porque vai entrar esse ano. Então, nós já vamos começar com um plano novo. Então, aqui, nesse painel dos planos municipais de saúde, nós vamos ter todo o período de 2022 a 2025. Por enquanto, nós só temos o resultado de 2022, porque não subiu ainda o resultado de 2023. Então, assim que o resultado de 2023 subir, ele já vem aqui para o painel. E nós conseguimos, assim, ter uma visão mais completa de todo o Estado como um todo. Então, por exemplo, no ano de 2022, que é o ano que está selecionado aqui, Afonso Cláudio, aí você passa aqui, total das metas, quantas atingidas, total de indicadores. Posso olhar aqui pelo mapa também. Aí nós temos isso tanto em quantitativo, valor absoluto,
como em porcentagem. Aí vocês vão perguntar, mas Marilândia, por exemplo, está cinza, Aracruz está cinza, Antílio de Vaca também. É porque eles não entregaram o plano? Não, não necessariamente. Pode ter sido isso? Pode, mas não necessariamente. O que pode ter acontecido aqui, por exemplo, foi uma incompatibilidade. Por exemplo, no plano inicial, ele listou uma série de metas. E aí, no RAG, eles vêm alterando a ordem das metas, ou então alterou completamente o texto das metas. Então, o sistema é uma dificuldade da gente fazer essa leitura. Por que isso é importante? Também é uma forma de chamar a atenção do município, no sentido de a gente melhorar cada vez mais a organização das metas. A gente sabe que o plano ele é mutável, e ele não tem problema nenhum em ser alterado, né? Mas a gente tem que ter alguma coordenação mínima disso. Então, isso aqui já chama atenção para esses municípios. Bom, aí vocês perguntam, mas o que são essas metas, né? Onde estão? Como é que eu consigo acessar? Aí vem na segunda aba, é só clicar aqui, aí detalhamento dos planos de saúde. No detalhamento do plano de saúde, você vai conseguir abrir aqui por município. Então, eu estou indo aqui, Afonso Cláudio, por exemplo. Então, o que eu tenho de diretriz? Na diretriz, organizar a rede de atenção em saúde, com foco em equidade, igualdade e tal, eu tenho aqui essas 53 indicadores. Quantos foram atingidos, quantos não foram, dentro dessa diretriz aqui. Então, aqui depois nós temos as metas, os objetivos. A única coisa que não subiu no painel são as ações. A gente até conversou, né, Márcio, na última reunião que nós tivemos lá, o motivo de não ter subido aqui as ações, porque para a equipe de TI trabalhar as ações ficaria muito extenso e visualmente não seria interessante para a gente. Então, quando nós tivemos a nossa primeira capacitação, o tribunal ofereceu uma capacitação para os conselhos de saúde, não sei se todos ficaram sabendo, mas nós oferecemos tem quanto tempo? Acho que foi tem um mês, mais ou menos, né? A ideia, uma coisa que nós fizemos lá e foi bastante interessante, foram os conselheiros de saúde começaram a fazer um exercício seguinte: esse indicador, ele realmente mede essa meta? Ou poderia ser outro indicador, né? Enfim, e diversas outras ações aqui que pode existir num futuro próximo, dentro dos conselhos e também lá no tribunal, e a gente já está verificando essa possibilidade de fazer uma análise qualitativa disso aqui. Tanto do ponto de vista, por exemplo, número de equipes de estratégia de saúde da família mantidas, ok, mas vamos supor que tivesse ser ampliadas, está aqui. Ele disse aqui, ele informou, cumpriu, ok, cumpriu mesmo? Então, essa é uma análise para a gente fazer. O outro ponto esse indicador, ele realmente está adequado? Sem contar com a possibilidade que isso nos abre de fazer essa análise com os instrumentos orçamentários. Então, algo que nós tínhamos muita dificuldade em fazer e visualizar, hoje a gente já consegue, em razão do painel. E o outro objetivo do painel é oferecer maior transparência desse dado. O nosso sonho, a gente já comentou isso, acho que a Reblinha até estava naquela reunião também, né, naquela primeira que a gente fez, é que isso fosse feito assim, pelo próprio Ministério da Saúde, para todos os municípios do Brasil, que a gente conseguisse abrir de forma muito simples e muito acessível. Mas eu acredito que em breve a gente consiga, de repente. Porque isso facilita bastante a vida do controle externo, dos conselhos de saúde e da sociedade. Porque não é fácil para uma pessoa que se interessa, a gente tem que lembrar da renovação dos conselhos, de trazer as pessoas jovens. Eu estava conversando com a Gilmara esses dias sobre isso, né, Gilmara? O trabalho que vocês fazem é fenomenal. A gente precisa atrair mais pessoas para isso, né? Então, como que a gente faz? Uma das formas é trazendo informação de forma facilitada e transparente. E aí, nesse ponto, lembrar da nossa parceria, né, Márcio? Que, na verdade, quem nos procurou foi o Márcio e o Alexandre Fraga, né? Propondo que a gente fizesse da mesma forma que nós oferecemos essa capacitação aqui em Vitória. A senhora estava lá na capacitação, eu lembro. Da mesma forma como nós fizemos essa capacitação aqui em Vitória, fazer no interior, em 3 polos, inicialmente. Oferecer essa capacitação para
para os conselhos, especificamente para os conselhos. E aí nós contaríamos com essa parceria, aqui, não sei se entraria a Fundação Inova, enfim, a gente está estudando a forma jurídica da gente estabelecer essa parceria para levar cada vez mais informação e também falar um pouco sobre a atuação do tribunal. Por exemplo, um representante do conselho, como que eu posso representar o Tribunal de Contas uma inconformidade? Qual é o caminho? Como que eu tenho que fazer? Como é que eu tenho que avaliar a conta do gestor? Qual o olhar que eu tenho que dar? Que documento que eu posso pedir? Quais são os meus limites, né, jurídicos? Quem eu devo procurar em cada caso? Então, é esse tipo de informação que a gente gostaria de estar levando no curso. Então, é isso que eu gostaria de pedir para vocês, é que divulguem o painel, entrem lá, aí tem mais informações, tem muito mais que devido ao tempo aqui eu não vou conseguir mostrar, mas a gente consegue ver, por exemplo, todos os gastos, quanto cada município está gastando em cada subfunção, na atenção básica, dentro da atenção básica, o que ele está gastando dentro da atenção básica, a gente tem todo esse acompanhamento lá. Então, tá aí o painel, espero que vocês gostem. Se tiverem alguma sugestão de melhoria também, estamos super abertos para ouvir, porque o nosso objetivo é atender melhor vocês e a população. Obrigada pela oportunidade também. A gente que agradece, Maite, a presença sua, do Ricardo. Ricardo também quiser falar alguma coisa, fica à vontade, tá, Ricardo? Porque lá na outra reunião você falou bastante, aqui você está meio acanhado. Tá tímido, tá tímido. Acho que a Maite já falou tudo, né? Mas assim, eu só vou reforçar uma questão, deixar claro que sim, que realmente é um processo, né? Que começou, na verdade, talvez até um pouquinho antes de 2020, mas nesse trabalho especificamente de 2020, a gente percebeu que a gente não tinha, às vezes, acesso aos planos dos municípios. Eu costumo falar, às vezes, estava na gaveta do secretário, em papel, e a gente começou a cobrar que isso começasse a ir para os sites, né? Para dar transparência às informações, e além da questão que você falou da compatibilidade com as peças orçamentárias, a questão do alinhamento com os objetivos de desenvolvimento sustentável, a gente começou a trabalhar isso também, e a ideia de trazer para o painel é justamente para ir garantindo essa maior transparência. E nós pretendemos também, já está em curso, né, o Maite, só já tinha falado na outra reunião, e aos poucos também fazendo uma avaliação mais qualitativa. Aqui a gente tem uma avaliação mais quantitativa de transparência, é o passo que a gente está dando, mas a gente sabe que não para aqui esse trabalho. A gente precisa avaliar por meio de fiscalização, de auditoria em loco, tanto aqui no âmbito do Estado como no âmbito dos municípios, a qualidade dessas informações e desses números. Tá? Só reforçar isso aí. Obrigado. Esse processo dessa análise qualitativa, ele já está aberto, foi aberto semana passada, o Ricardo faz parte da equipe de fiscalização. E, enfim, a gente precisa avançar muito no Estado, pela nossa percepção até o momento, no quesito planejamento em saúde. Obrigada, pessoal.